No último dia 31 de março foi comemorado o Dia Nacional da Saúde e da Nutrição. Data para conscientizar toda a população sobre a importância da alimentação saudável para a nossa saúde. E aí, para conversar um pouquinho sobre esse assunto, nós vamos receber agora aqui no estúdio ela, Cris Guzmão, nutricionista. Fazia tempo, que a gente não se encontrava. Não podemos. Fazer, não. De lei está aqui. Exatamente, com regularidade. Sim, por favor. Bom dia, seja muito bem-vinda, meu bem. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço sempre, um prazer estar sempre aqui. Para mim também. Então vamos lá. Para a gente só começar assim, o que é que significa, Cris, ter saúde? Por que é tão importante ter um dia dedicado aí para lembrar as pessoas da importância de ter saúde? Então, Mara, quando a gente fala em saúde, sempre lembra da ausência da doença. Sim. Mas, na verdade, o conceito de saúde vai muito além. Então, a gente fala em um bem-estar físico, emocional e social. Então, é um conjunto de fatores que influenciam esse conceito de saúde. Você falou uma coisa que é certa. Muita gente só lembra da importância da saúde quando, por exemplo, está doente, E não é bem assim. Então, é um conjunto de fatores que faz com que a gente se sinta bem e a gente pode falar isso de saúde, E qual que é o papel da nutrição na busca pela saúde? A nutrição, ela vai desde a prevenção dessas doenças até o tratamento, passando pela promoção dessa saúde. Então, quando a gente fala em alimentação, em nutrição, a gente fala do dia a dia, a gente fala de um cuidado com o nosso corpo diariamente e várias vezes ao dia, Mara? Sim. A gente se alimenta, pelo menos a maioria dos brasileiros, 3 vezes ao dia. E quando a gente fala de nutrição, a gente acaba sempre também falando um pouco sobre obesidade, essa doença que infelizmente parece que os números eles estão cada vez mais altos. Eu tenho até aqui alguns dados, Olha, o Brasil terá, pessoal, 41% da população com obesidade até 2035, segundo o recém-lançado Atlas Mundial da Obesidade 2023, que aponta o crescimento exponencial da incidência de obesidade global. É para a gente manter o alerta? Infelizmente, números alarmantes, que a gente nunca teve antes. Então, qual o grande problema da obesidade, Mara? É as consequências dela. Então, junto com a obesidade, a gente tem um número crescente de doenças cardiovasculares, diabetes, e aí a gente tem também hipertensão, dislipidemias, alteração de colesterol, câncer. E são consequências que impossibilitam a população, as pessoas que contraem essas doenças, de trabalhar, de ter uma boa qualidade de vida. Quais são as principais doenças que podem ser causadas assim por eu ter hábitos alimentares ruins, Cris? Então, começando pela base que é a obesidade. A obesidade, E, como consequência dessa obesidade, essas doenças que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente passa aí pelo diabetes, E com o diabetes, consequências de amputação de membros, perdas de visão, problemas renais. Temos problemas de hipertensão, então doenças cardiovasculares, AVE, que é o acidente vascular encefálico, infartos, do miocárdio. Então, temos também cânceres. Então, a gente tem aí pesquisas mostrando a associação de alimentos com o desenvolvimento de alguns tipos de câncer também. Então, essa alimentação de forma inadequada traz prejuízos que são crônicos, para a nossa população. E como é que a gente pode, tornar esse assunto de alimentação saudável para as pessoas mais atraente? Por que eu pergunto isso? Quando a gente fala de alimentação saudável, a pessoa já pensa logo, ixi, aquelas comidas sem graça, sem gosto e por aí vai. Existe muito isso, Acho que você escuta muito isso no consultório. Muito, Mara, muito. Então, quando a gente fala em nutrição e de uma forma mais acessível,
é quando a gente trata essa nutrição de forma individual. Quando a gente trata o paciente nas suas particularidades. Quando a gente trabalha o que é possível para esse paciente, que é diferente para o outro. Então, quando a gente trabalha o dia a dia, a rotina desse paciente, entende as limitações, trabalha com metas atingíveis, porque a gente consegue motivar também, atingindo essas metas, muito mais esses pacientes. Então, com certeza, trabalhar de forma individual. Vai ser um grande diferencial para esse paciente ter esse trabalho individual? Com certeza. Quando a gente pensa em rotina, a gente percebe que cada um tem a sua rotina, mesmo que parecida, mas é um horário diferente, é uma alimentação, é uma comida que você prefere mais, ou que você não goste de jeito nenhum. Então, não dá para generalizar. Da mesma forma, as metas, né? Então, que metas são essas? Quais as suas metas? O que é possível? O que é possível para a próxima semana? O que é possível para o próximo mês? O que é possível daqui a um ano? Como a gente vai trabalhar com você para atingir essas metas? Então, faz a diferença quando a gente trabalha as particularidades. E, Cris, tem uma idade certa para começar a ter uma alimentação saudável? Pergunto até isso porque muitas vezes quando a gente é criança, a gente tende a gostar mais das besteiras, né? De comer aquelas coisas deliciosas. E aí? Então, quando a gente fala de nutrição, ela parte desde a gestação. Mara, desde a gestação. Desde a gestação. Então, a gente já tem estudos hoje mostrando que o paladar dessa criança está sendo formado já na gestação. Então, cuidado com essa mulher, com essa gestante, perpassando por todo o processo de amamentação exclusivo até os 6 meses. E a partir dos 6 meses, se alimenta, a partir, na verdade, exclusivo até os 6 e de 2 anos a mais, complementado, né? Sempre complementado. Então, cuidando da gestante, da criança, do adolescente, adulto. Então, essa nutrição, ela começa desde sempre. A introdução alimentar, ela faz mesmo diferença? Nossa, a introdução alimentar é um período decisivo. Tá vendo? Gente, nós temos os primeiros 1000 dias. Os primeiros 1000 dias da nossa vida são os dias mais importantes. Então, vai desde a fecundação até em torno ali dos 2 anos de idade. Então, esses primeiros dias de vida, esses primeiros 1000 dias, como a gente fala, eles vão ter consequências para o resto da vida. Então, passa aí pela amamentação até os 6 meses de forma exclusiva, a partir dos 6 meses de forma complementada. Muito bem. E aí, quais que são as dicas, hein, Cris, que você poderia compartilhar com a gente de atitudes que podem acabar fazendo a diferença ali na nossa alimentação e também na nossa saúde? Gente, primeiro, procura um profissional Ótimo. Capacitado. Melhor dica, né? Porque às vezes você quer ir pelo seu jeito, pelo seu caminho, não é o certo. Sozinho é muito mais difícil. Ou então seguir a dieta do colega, do vizinho, né? Do colega de trabalho, fazer desafios mirabolantes. Então, gente, o melhor caminho é procurar um profissional capacitado para te ajudar, para te guiar, para trabalhar as suas individualidades, suas particularidades com metas atingíveis. E para algumas pessoas é interessante, inclusive, o acompanhamento de um psicólogo, né? Para que essa alimentação não seja uma fuga de emoção. É até legal você falar isso, né? Porque quando a gente fala de saúde e de alimentação, né? A gente tem que também lembrar que muitas pessoas, infelizmente, passam por alguns transtornos alimentares, né? E aí, às vezes, por que fulaninho não consegue comer isso, não consegue comer aquilo, ou até mesmo por que fulaninho come demasiadamente mais do que outras pessoas. Às vezes tem uma explicação ali, o psicólogo ele pode ajudar, né? Esse tratamento multidisciplinar que muita gente fala, né? Com certeza. Estava recebendo, inclusive, exatamente um feedback desse.
né, que o melhor plano alimentar é aquele que eu consigo seguir dentro das minhas limitações, mas claro, sempre com evolução, acompanhada, com calma, com paciência, né? Às vezes a gente demora uma vida, 20, 30 anos para ganhar aquele peso e quer perder aquele peso em um mês, né? Então, essas questões precisam, de fato, ser trabalhadas, conversadas, para a gente atingir os objetivos aí, as metas que às vezes a gente coloca lá no começo do ano, né? Muito bem. Gente, saúde é sobre você ter bem-estar, é sobre você se sentir bem, para fazer inclusive até atividades rotineiras, diárias. Talvez você não esteja conseguindo fazer isso. Eu vi algo que uma vez me chocou bastante, que foi uma pessoa falando assim, eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo amarrar o cadarço do meu sapato. E isso me fez um estalo, ou seja, é uma atividade ali rotineira, bastante comum, mas que sim, algumas pessoas têm dificuldade de realizá-la. Então, buscar a tua saúde vai muito além de algo apenas relacionado à sua alimentação. Buscar a tua saúde tem a ver com o seu bem-estar por completo. Então, acho que essa é a grande mensagem que a gente quer deixar para você, tá? Hoje aqui para fechar o Bem Assim. Eu agradeço muito a Cris por estar aqui junto com a gente, por ter vindo aqui, trazido essas dicas e nos ajudado bastante a cuidar da nossa saúde e da nossa alimentação, né, Cris? Não, eu quem agradeço sempre. Estar aqui é sempre um grande prazer. Conversar sobre saúde, conversar sobre alimentação e qualidade de vida, né, Mara? Isso, você falou melhor expressão, qualidade de vida. Obrigada mais uma vez. Contatos, redes sociais. Se você gostou do nosso bate-papo, quer conversar com a Cris, como é que pode fazer? Então, a gente tá no Instagram, né, na Nutri Cris Guzmão, sempre conversando, sempre com dicas para ajudar aí na melhor qualidade de vida através da alimentação. Muito bem, então Nutri Cris Guzmão lá no Instagram para vocês buscarem mais informações. Eu também quero agradecer a Cris e também a toda a equipe da Uninasal, né? Porque, Cris, você também faz parte lá do quadro, né? Isso, de professores da Uninasal Maceió, que sempre está nos cedendo, né? Aqui, emprestando um pouquinho esses profissionais maravilhosos para eles saírem da sala de aula e vir aqui dar aula para a gente na TV. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Bom dia, meu amor. Bom Parabéns dia. pelo seu trabalho sempre. Coisa boa ter você aqui junto com a gente. Olha, obrigada a você que ficou aqui ligadinho com a gente, tá joia? Nesta quarta-feira, amanhã estaremos de volta, amanhã é quinta-feira. E é claro, eu conto com você a partir das 9 da manhã aqui na telinha da TV Mar. Beijo, tchau, tchau. Programa Bem Assim. Oferecimento. Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. E Hora Única. Cada sorriso é único.